Muito boa noite para você ligado aqui na tela do Band Esportes. Mais uma edição do Esporte Agora neste domingo de Campeonato Brasileiro. A rodada pegou fogo, falaremos muito dos jogos de hoje, dos jogos de amanhã. Com ele, Fábio França. Fábio, prazer estar com você, tudo bem? E aí, Isa, o prazer é meu estar com você e com todo mundo assistindo. Vamos nessa, né? Alguns jogos bem movimentados terminaram agorinha. A gente vai falar muito sobre o Brasileirão. 21ª rodada, vamos conferir a arte com a tabela e os resultados. Bragantino 4, Fluminense 2 ontem, jogo movimentadíssimo. Cruzeiro 2, Inter 1, Grêmio 0, Ceará 0, Bahia 2. Esse jogo que a gente vai falar muito, Santos 0, Vasco 2, Corinthians 3 lá em São Januário. Daqui a pouco tem Juventude e Botafogo no Alfredo Jaconi, Fortaleza e Mirassol hoje também no Castelão. São Paulo e Atlético Mineiro, é o jogo balada desse domingo lá no Morumbi, 8h30. Amanhã temos Palmeiras e Sport no Allianz Parque e Flamengo e Vitória também na segunda-feira, mas no Maracanã. Agora sim a gente coloca a tabela do Brasileirão. Tá aí, Fábio, o Flamengo tá de boa na liderança, 43 pontos, 13 vitórias. O Cruzeiro com 41, ontem foi importante a vitória, mas tem 2 jogos a mais que o Flamengo, né? E o Palmeiras também tem um jogo a menos que o Flamengo, está com 39. O Bahia hoje, resultado importante porque se mantém no G4. O Bragantino, que voltou a vencer ontem, está ainda em 5º. Botafogo é o 6º, Mirassol é o 7º, São Paulo é o 8º, Fluminense 9º, Ceará é o 10º. Corinthians também subiu um pouquinho, respirou, foi para a 11ª posição. O Galo é o 12º, o Inter o 13º. Perdeu ontem. Grêmio, 14º com 24, Santos com 21. Vasco é o primeiro fora da zona, mais uma derrota hoje. E lá no Z4, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Vamos ao que interessa, Fábio, porque a tabela ainda está muito confusa, porque esses jogos que estão faltando fazem diferença. E tem time que não está contando com isso, tipo o Corinthians. A situação não é tão desesperadora, mas se olha para a tabela, o Corinthians é um dos que mais já jogou. Então, hoje os 3 pontos eram inegociáveis. O Corinthians é dos poucos times que já tem 21 jogos na tabela, né? Então, precisava ganhar, sem dúvida alguma, de qualquer maneira, contra o Vasco da Gama, mesmo jogando fora de casa. Aliás, o Corinthians tem vencido só fora de casa, vence pouco no Campeonato Brasileiro e as 2 últimas vitórias fora de casa, né? Contra o Ceará e agora contra o Vasco da Gama também. Precisava ganhar. E ganhou, mas fica difícil, né? Tem time com 21 jogos, tem time com 18 jogos, né? São 3 jogos de diferença em determinados casos. Isso é muito complicado até para o próprio planejamento da equipe, dando uma olhada na tabela e vendo o que precisa ou não fazer. E aí para os treinadores só resta o seguinte, gente, é jogo a jogo. Vamos fazendo jogo a jogo porque o planejamento fica muito difícil. A gente pega lá na parte de cima da tabela, o Cruzeiro tem jogo a mais que o Flamengo, 2 jogos a mais que o Flamengo, 3 jogos a mais que o Palmeiras. Sim. Bahia também tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Quer dizer, a coisa é complicada para os treinadores construírem um planejamento levando em consideração a tabela do campeonato, pontos ganhos e jogos realizados, né? Tem que pensar realmente jogo a jogo e vencendo as partidas. Vamos colocar na tela os gols e os melhores momentos do Corinthians. Afinal, Fábio, voltou a vencer depois de 6 jogos no Brasileirão. Finalmente o torcedor está comemorando, porque não sabia mais o que era vencer no Brasileirão, como você falou. Nem dentro de casa o Corinthians está bem. Mas hoje o Corinthians me surpreendeu, principalmente no primeiro tempo. Muito bem o time do Dorival. O Corinthians controlou o jogo, na verdade, né? Esse 3-2 foi meio enganoso. O Corinthians controlou a partida, vencia por 1-0 tranquilamente com o gol do Maicon, né? Que não jogava havia muito tempo e não marcava havia mais tempo ainda. Tanto é que comemorou demais. Tá voltando de lesão, aí hoje o Dorival me aparece com ele de titular. Aliás, tem se machucado muito o Maicon, né? Desde que retornou ao Corinthians, infelizmente. E o Corinthians controlava a partida até esse lance aí, um pênalti bobo do André Ramalho. Aliás, o pênalti foi claro ali, o André Ramalho levou a mão à bola. O árbitro estava a poucos metros do lance e o VAR demorou para chamar, para o árbitro conferir. E depois que o árbitro foi lá, desde a marcação, desde a paralisação do lance até efetivamente a marcação do pênalti, foram 4 minutos. É muito tempo, um lance né? claro, um lance em que dava para o árbitro ter visto, inclusive no campo de jogo.
Aí o VAR demora para chamar, aí ele vai assistir lá no monitor, demora mais ainda, são 4 minutos de paralisação, quase 5, desde o término do lance, quando a bola toca na mão do André Ramalho, até a cobrança do Verratti. Mas voltando para o jogo, o Corinthians controlava a partida, tinha muito espaço para atacar o Vasco da Gama, é que faltava um pouco de qualidade. Sim. O Guinegão não estava muito bem, o Kaique não estava muito bem, eles não estavam conseguindo dar continuidade aos lances. E aí o Corinthians pecava ali naquele terço final do campo, onde justamente o Vasco dava espaço, acabou tomando o gol do empate. Mas logo em seguida o Guinegão fez esse gol e as coisas voltaram para os eixos de novo para o Corinthians. Na sequência teve o gol de cabeça, que a gente acompanha aí do Gustavo Henrique, e só no finalzinho o Rayan fez para o Vasco da Gama. Então por isso que eu digo que o 3-2 parece que foi um jogo complicado, disputado, difícil. Não foi. Se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria vencido com mais tranquilidade a partida. Impressionante, você comentou dos meninos, mas se a gente for pensar aqui no erro capital ali do André Ramalho, que não é um menino, veteranaço, e é um dos experientes ali, o Corinthians volta a ter problema na sua zaga e no seu sistema defensivo. A gente daqui a pouco vai mostrar o terceiro gol do Vasco, mas erro também do Félix Torres, que assumiu ali o posto do Mateuzinho muito pela sequência pesada que o Corinthians vai ter daqui para frente. E, Fábio, são muitos desfalques que o Dorival está tendo. Acho que está um pouco de azar exagerado ali, porque cada hora é um titular que se lesiona. E por mais que os meninos ainda não tenham muita experiência, eu costumo dizer que o menor problema do Corinthians é o Guinegão e o Kaique. Eu também acho, né? Eu não estou colocando nas costas dos dois a dificuldade do placar do jogo, 3-2 para o Corinthians. O jogo poderia ter sido mais tranquilo. É claro que entrar numa má fase, o time está numa fase ruim, não ganhava tinha muito tempo. Então, dois garotos ali na frente, para quem sabe resolver, fica complicado para eles. Não são ruins de bola. É que às vezes falta um pouco mais de cancha, um pouco mais de rodagem para conseguir fazer o jogo ficar mais tranquilo. Só isso, mas concordo com você. Talvez a juventude do Corinthians, ou esses garotos, sejam os menores dos problemas do Corinthians, né? A zaga muito deficiente, o André Ramalho não consegue ganhar um combate no 1 a 1, né? Uma jogada um pouquinho mais intensa, uma disputa de corpo, ele não consegue ganhar fisicamente, parece que o André Ramalho não consegue se impor diante dos atacantes, ele acaba perdendo os lances. E isso faz muita diferença, o Corinthians tem sofrido muito na linha defensiva. Se você for pensar também, enquanto você estava falando dos dois, tem Romero e Thales Magno no banco, que são jogadores muito mais experientes, com salários maiores e que não rendem, não conseguem render nesses últimos jogos. E aí a molecada está tendo que ser titular e assumir essa responsabilidade. Hoje muita gente foi até pega de surpresa com a escalação do Garro no banco de reservas, mas ele já tinha dado essa deixa na semana passada, que ele falou, eu tô com muita dor e eu não aguento jogar 3 jogos, que é essa sequência agora. O Corinthians enfrentou o Vasco, vai enfrentar no meio da semana na Copa do Brasil o Atlético Paranaense no sintético, e o próximo jogo do outro fim de semana é contra o Palmeiras, que também é um clássico. E hoje o Dorival opta por deixar o Garro no banco e coloca ele ali os 25 minutos finais. Ganhou, então tá tudo bem. Mas era difícil essa decisão, né? Muito difícil, mas são jogos pesados e a gente tem de lembrar que o Garro voltou a jogar no meio da temporada, no meio do ano, depois de muito tempo parado, né? O Garro teve uma lesão séria, ficou muito tempo afastado, voltou a jogar agora, então é natural que isso aconteça. Não consigo jogar 3 jogos seguidos na mesma intensidade, obviamente ele quis dizer. Vai sentir dor, não vai conseguir render o que renderia jogando uma partida por semana, por exemplo. E aí o Dorival é obrigado a fazer essas mudanças, essas escolhas num elenco, gente, que é muito enxuto. Eu já tive aqui em outras oportunidades e falei, o elenco do Dorival é muito enxuto. Ele tem ali Balemale, um 11 titular bem competitivo, se ele tiver todos à disposição, mas as peças de reposição deixam muito a desejar. Tem ali no banco 1, 2, 3 jogadores no máximo que podem entrar e conseguirem fazer com que o time mantenha a mesma qualidade, o mesmo padrão. Porque de resto fica difícil. E o lado do Vasco? Que fase vive o Vasco? Porque depois do 6-0 diante do Santos, Vasco, torcedor, todo mundo que gosta de futebol falou, putz, agora vai. Era o que o Vasco precisava. Não que ia vencer de goleada todos os jogos. Mas, poxa, foi uma apresentação perfeita e agora não acerta nem um pouquinho mais. Estava falando lá na redação ainda há pouco, né? O Vasco maltrata o torcedor, né? Como maltrata? Porque ganha do Santos no Morumbi por 6-0. O torcedor chora, o Vasco voltou, o Vasco é isso, o Vasco está vivo.
Aí, de repente, toma uma sabugada de Juventude, perto do Corinthians. Estava conversando com um amigo vascaíno, no dia seguinte à vitória contra o Santos, e ele brincando, em tom de brincadeira, falou: só estou preocupado porque o Vasco gastou todos os gols nesse jogo. Vai faltar para os próximos. E não é que aconteceu? Ele tinha razão. Muito difícil. Mas hoje ele opta por deixar o Verratti no banco, já que diante do Santos o Verratti ele estava suspenso e acabou sendo uma sacada boa para o time e o time rendeu. Aí hoje ele repete essa decisão de colocar o Verratti no banco. Infelizmente o Tietê se lesiona e ele acaba tendo que colocar o Verratti até marca o pênalti. O ponto o problema não é o Verratti. Claro que em algumas partidas pode se adaptar sem o Verratti ou não. Mas precisa melhorar as apresentações. Não, precisa. O Vasco tem o mesmo problema do Corinthians, né? O elenco muito enxuto, o Fernando Diniz sofre com isso. Tem um time titular minimamente competitivo, não é bom. Tem alguns bons jogadores, Felipe Coutinho voltando a jogar. O Verratti não se encaixa muito bem nesse esquema do Diniz, não consegue marcar muito pressão, jogador mais pesado, jogador mais de pivô, de fazer o bloqueio, de fazer a parede na frente. O Diniz gosta de jogadores um pouco mais velozes, mais habilidosos para fazer esse time rodar. Então ele não se encaixa muito bem no esquema montado pelo Diniz. Mas, vez ou outra, é importante e é o artilheiro do Vasco da Gama, né? É um fazedor de gols. Mas o time do Vasco não é bom, está longe de ser aquele time que a torcida espera, né? O elenco, então, nem se fala. O Diniz, quando olha para o banco, coça a cabeça, porque ele não tem muito o que fazer. Quando tem desfalque, um pega para capar, porque não tem jogador à altura para fazer o Vasco manter um nível aceitável de futebol. Tanto é que está nessa zona desconfortável, eu acho que vai lutar contra o rebaixamento até o fim do campeonato. Tá com um cara que vai lutar mesmo contra o rebaixamento. O Diniz hoje vivia o mesmo impasse do Dorival Júnior. Meio da semana também tem um clássico diante do Botafogo na Copa do Brasil. É a única chance que o Vasco tem de conquistar um título nessa temporada. Ano passado até foi longe, né? Enfrentou o Atlético e até vencia, mas o Hulk chegou e ali fez uma mágica. E hoje poupa o seu lateral, o Paulo Henrique, que até está na pré-lista da seleção brasileira. Então o cobertor é muito curto, mas volto a dizer, dá para ajeitar um pouco mais. Eu acho que dá. Tanto é que contra o Santos fez um baita jogo, né? Talvez não tenha time para lutar contra o rebaixamento desesperadamente até o fim do campeonato. Mas, infelizmente, é isso que vai se desenhando para o Vasco, né? Talvez o time titular fosse capaz de manter o Vasco ali no meio de tabela, né? Fazer a torcida respirar um pouco mais tranquila, não digo na primeira página da tabela, mas ali 12º, 13º, sem correr tanto risco ali atrás, 11º. Mas não me parece que seja isso que vai acontecer. Detalhe, esse jogo marcou o encontro dos últimos treinadores da seleção brasileira. Verdade. Que fase a gente vive, hein? Porque Dorival não vive seu melhor momento, longe disso. E Fernando Diniz também não. Eu não tinha parado para pensar nisso, é verdade, né? Muito longe os dois daquele momento que os levaram para a seleção, Total. né? O Corinthians aposta na Copa do Brasil. Dorival é o Mister Copa do Brasil, né? E acaba deixando o brasileiro um pouco de lado de vez em quando. O São Paulo sofreu com isso, né? Nas mãos do Dorival. Flamengo também. Também. Mas o São Paulo, sobretudo, né? O Dorival deu o título que faltava à torcida do São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, mas aquele segundo turno do Campeonato Brasileiro para o São Paulo em 2023 foi desastroso. Desastroso. O Dorival simplesmente não conseguia vencer. E o São Paulo, o torcedor São Paulo, chegou a coçar a cabeça em determinado momento, ficando com medo de que o time entrasse na zona de rebaixamento. E aí conseguiu, aos trancos e barrancos, levar o time até o fim sem que corresse esse risco. Ao que me parece, isso vai acontecer com o Corinthians. Acho que o Corinthians não vai brigar contra o rebaixamento. Mas você lembrou uma coisa importante, ele já tem mais jogos em relação àqueles que vêm atrás. O problema é que os que vêm atrás, para estes, ter jogo a mais ou a menos não influencia muito, pois não consegue porque ganhar. você fala, tem 2 jogos a menos, não é certeza de 3 pontos. Exatamente. Mas é uma constante mudança ali no Corinthians. Não sei como vem para o meio da semana. O Memphis postou um vídeo hoje na rede social dele, escreveu: estou de volta, baby. Talvez tenha condição de jogo para jogar no meio da semana e aí as coisas já mudam. Hoje o Dorival apostou no meio-campo mais defensivo. No fim das contas, como a gente falou, deu certo. O Ranieri jogou bem. O Charles, que é reserva, jogou bem, não comprometeu. E o Maicon também, depois de tanto tempo, conseguiu jogar bem. Então, ele precisa arrumar alternativas para esse time.
Um empate talvez seria bom, mas os 3 pontos foram excelentes. Ah, não, com certeza. Ficou além da conta para o torcedor corintiano. O Maicon pode ser um jogador importante, né? Tomara que consiga readquirir a melhor forma, que não tenha mais problemas com lesões, consiga estar 100% para ficar à disposição do Dorival, porque é um jogador bem interessante, tem um poder de marcação forte, é um cara que sabe sair para o jogo, faz gols, tem certa habilidade, é um cara que encorpa o meio de campo. Tomara que ele consiga se colocar como uma boa opção para o Dorival. Lembrando que o Maicon, quando o Dorival chega ao Corinthians, era o preferido do Dorival Júnior. Inclusive, o Dorival estava escalando ele na vaga do Ranieri. Exato. Só que, para mim, não funcionava. E aí ele foi vendo, o Maicon também enfrentou lesões e o Ranieri acabou voltando para a posição dele. Mas como segundo ali, volante, como homem de meio campo, acho que o Maicon pode ajudar muito. Eu acho. É um cara que tem boa técnica. Eu acho que ele encorpa o meio de campo. O Matheus Bidu foi suspenso, não joga a partida contra o Palmeiras, mas tudo bem que aquela lateral ainda tem o Ranieri no banco. Agora o problema é o lado do Mateuzinho, porque quando o Mateuzinho está fora, o Félix Torres ou o Léo Maná são problemas claros. A lateral direita do Corinthians realmente é um problema crônico. Na esquerda, o Anguilleri, para muita gente, tem que ser titular, né? Eu acho ele mais jogador que o Bidu. Acho que o Bidu vive boa fase, Exatamente. Né? Eu acho que é isso. Acho que o Anguilleri é mais jogador do que ele. Mas o Dorival, desde que chegou, tem dado preferência ao Bidu. Mas eu acho que o Corinthians não perde por ali. Do outro lado, realmente a coisa está feia. Está feia porque nem o titular Mateuzinho convence o torcedor. E hoje o que o Félix Torres fez foi muito feio, foi... Pois é, de novo, Vicente. Né? De novo. O que ele tem errado é constante, né? É muito frequente. São frequentes os erros do Félix Torres. O Corinthians já perdeu paciência com ele faz tempo. Pensando no meio da semana, Atlético Paranaense, jogo na Arena da Baixada, lá na Casa do Furacão. O Corinthians é muito favorito, não é nada disso, porque o Atlético também está sofrendo na Série B. O Atlético Paranaense na Série B tem que se preocupar mais com a parte de baixo da tabela do que com a parte de cima, infelizmente. O time é muito ruim. E toma viradas, isso que é o pior. E é um time que não consegue fazer da Arena da Baixada aquele caldeirão que a Arena sempre foi. Eliminou São Paulo, lá é verdade, mas foi numa circunstância muito especial, com o Rafael expulso com 3 minutos de jogo. Aí muda completamente a partida, uma expulsão condiciona completamente o jogo. Então não dá para levar muito em consideração o que o Atlético fez contra o São Paulo naquela partida pela Copa do Brasil em que eliminou o Tricolor. Uma equipe de Série B eliminando uma equipe de Série A. De novo vai pegar o Corinthians, equipe de Série A. Não acho que o Corinthians é favorito, mas também não coloco o Atlético como favorito disparado jogando em casa, não. Acho que dá jogo. 50-50 para o primeiro jogo. Eu acho que para o confronto o Corinthians é favorito, sem dúvida. Mas para o primeiro jogo tá ali 50-50, um empate tá ótimo para o Corinthians. O jogo vai ser duro para os dois. É porque o Corinthians precisa arrumar opções, né? O Memphis, tudo bem, pode estar de volta, mas não tem Yuri, que está se recuperando. Não tem o Carrídio, que esquece. E agora não tem o Martínez, que conseguiu machucar a mão e passou por uma cirurgia. Eu não sei como ele vai escalar esse meio campo, não. Ranieri... Foi o que eu disse, né? Com o time principal, o Charles, talvez... Maicon ou o Charles com o Garro. O Corinthians com um time completo, com esses caras que estão machucados à disposição do Dorival... É um time mais encorpado, obviamente, é um time que dá um pouco mais tranquilidade ao torcedor. Tivesse todo mundo para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, eu diria que o Corinthians era favorito. Mas não tem. Não tem. E a gente não sabe ao certo que o Dorival vai conseguir montar.